Na ICS Odontologia Integrada, cuidamos do seu sorriso com atenção, carinho e a mais alta tecnologia. Desde o momento em que você chega, nossa equipe oferece um atendimento humanizado. Aqui você se sente à vontade e o atendimento é completo. Contamos com um estúdio exclusivo para fotos e uma tecnologia inovadora que em segundos mostra com precisão seus dentes na tela do computador. Um diagnóstico preciso e personalizado. Através dos implantes dentários, nós conseguimos devolver a sua autoestima, a sua qualidade de vida. E além dos implantes dentários, nós aqui na ICS trabalhamos com as lentes de contato dental. As lentes de contato nada mais são do que finas películas de porcelana que devolvem cor, formato e muita função para os seus dentes. Elas são extremamente resistentes. ICS Odontologia Integrada, mais do que um sorriso saudável, um cuidado com você. Agende sua consulta hoje mesmo. Sabe por que a gente tem tanto orgulho de morar em Hortolândia? Porque aqui os investimentos não param. Movimentam a economia, atraem novas empresas e geram mais empregos. Porque aqui tem dedicação e cuidado com as nossas crianças, com robótica em sala de aula, merenda de qualidade, kit e uniforme escolar para todos os alunos da rede municipal. Em Hortolândia, também dá gosto caminhar e aproveitar toda a estrutura dos 11 parques socioambientais da cidade. E em todos os cantos, tem obras em andamento, integrando as regiões e acelerando o desenvolvimento que melhora a vida de todos nós. Aqui tem inovação, tem trabalho, tem respeito às pessoas. E é por isso que a gente tem tanto orgulho de viver nesta grande cidade. Hortolândia cresce e o resultado aparece. Prefeitura de Hortolândia, um passo à frente. Boa noite você aí de casa. Saudações em ver você mais uma vez. Segunda-feira e estamos ao vivo. Programa Mais Saúde no ar. E nós temos hoje um bate-papo que vai ser muito interessante para você. Fique antenado, porque nós vamos falar hoje sobre doenças respiratórias na infância. Eu quero lembrar você o seguinte, desde já, eu quero que você anote o seu arroba, vai lá no nosso Instagram, no plus.saúde, OFC, e coloque o seu arroba, o arroba do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, porque nós vamos estar sorteando para você um pacote de exames para você cuidar da sua saúde. Essa é uma parceria com a TV Hortolândia, com o Laboratório 7+, onde nós vamos aí, claro, estar nos preocupando com a sua saúde, cuidando da sua saúde da sua família. Mas, sem milongas, eu quero apresentar ela que está do meu lado aqui. Ela fez questão de vir para falar para você, mamãe, para você, vovó, que está em casa, preocupada com o seu netinho, com o seu filhão, que está com aquela tosse que não passa, sabe? Essa mesmo. Doutora Ana Caroline, mais uma vez com a gente. Muito obrigado pelo convite, por se dispor em trazer informação para o pessoal que está em casa. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom passar essas informações, né? Muito bem. Doutora, nós vamos falar hoje de um tema muito importante, que são as doenças respiratórias na infância, né? As doenças respiratórias geralmente elas acometem as crianças e não tem um perfil de idade, não tem uma classe social. Eu queria que o doutor explicasse um pouquinho quais são as doenças respiratórias. Bom, as doenças respiratórias são as que acometem as vias respiratórias, né? Desde a entrada aqui nas narinas até a região mais final do pulmão, digamos assim, né? E como você disse, não tem classe social, não tem idade, né? Acomete todas as idades, mas as crianças que, no caso da infância, as crianças que mais sofrem pelas doenças respiratórias são as crianças menores, né? Principalmente até 2 anos de idade, e a gente fica mais preocupado com as crianças até os 6 meses de vida. A gente tem bastante quadros virais, são a maioria deles, né? A famosa virose, não é só aqueles sintomas de trato gastrointestinal, diarreia e vômitos, mas também
as doenças de trato respiratório. Então, são os resfriados, as gripes, né, que seria aí do influenza, a vacina que tem todos os anos. Tem o próprio Covid, tem as bronquiolites, as pneumonias, otite, sinusite, então Rinite. são várias. A rinite, você pode até colocar como um quadro respiratório infeccioso, né, causado por um bicho, digamos assim, mas também tem muito quadro alérgico. E aí, junto com a rinite, vem os quadros das crianças que chiam. Então, os asmáticos ou os bebês chiadores também. Elas podem ser bacterianas? Podem ser bacterianas, mas a imensa maioria das vezes é um quadro viral. Aí entra a polêmica, né? Ah, mas não tem que passar antibiótico, né? A maioria das vezes não precisa. Sim. Apesar de, muitas vezes, internar a criança, mesmo assim, às vezes não é necessário o antibiótico. Doutora, agora, ser pediatra é um desafio. É um desafio muito grande. Sim. Porque a gente sabe que as mamães, desculpem vocês mamães em casa, mas as mamães ficam loucas, né? Birutas, beleléu, quando o seu filho está apresentando um sintoma, né? Ou seja, esteja ali um pouquinho prostrado, cansado, né? Doutora, em que situação, aliás, por que ser pediatra? Qual o motivo de falar assim, eu vou ser pediatra, eu quero cuidar das crianças? Porque é um desafio, né? Sim, é um desafio. Bom, cada um tem os seus motivos, né? Eu, particularmente, gosto muito da área. Eu gosto da lida com a própria criança. Eu acho que elas são muito honestas, quando gostam, mas quando também não gostam de você. E elas melhoram muito. Então, isso é muito gratificante. Legal. Né? Claro, tem os casos graves, a gente tem casos de óbitos, de sequelas e tudo mais, mas é muito gostoso de ver a melhora delas. Inclusive, eu sou fã do desenvolvimento infantil. Então, por conta disso também, é muito bonito ver uma criança se desenvolver e participar disso, né, junto com a família. E, como pediatra, agora sem falar da parte respiratória, que é o tema de hoje, Sim. mas eu sou suspeita, se a gente quer mudar alguma coisa, é mais fácil a gente entrar, assim, mudar o mundo, né? Eu já acho mais utópico, mas se a gente quer agir e ajudar uma família, que é a célula da sociedade, é mais fácil a gente entrar pela criança. Ah, perfeito. Porque a criança é uma grande preocupação. E tudo que a família vive, todo o contexto familiar, a parte do relacionamento do próprio casal, dos outros irmãos, a parte educativa, é mais fácil a gente chegar pela criança. Então eu gosto muito, eu tenho esse trabalho também do foco na família toda, não só na criança, né? Não é só a saúde que influencia o desenvolvimento da criança, Sim. é todo o contexto familiar. Sim. Agora, você se acha melhor profissional antes ou depois dos bebês? Filhos? Depois. Depois, né? Depois a gente tem uns traquejos diferentes. É um outro olhar sobre aquilo, né? Muito, muito diferente. Muito bacana. Doutora, e essas doenças respiratórias, todas elas têm o mesmo sinal e sintoma? Como que é? Não, a gente tem separado mais ou menos por região os sinais e sintomas, né? Então, o trato respiratório superior, vias aéreas superiores, a gente tem mais aqueles quadros de nariz. Então, nariz escorrendo, tosse também, prurido nasal, nariz entupido, dor de garganta, né? São esses sintomas que a gente diz mais altos. Okay. E tem também as laringites, né? Que também é do trato respiratório superior, que é aquela tosse que geralmente acontece no meio da madrugada, que a criança faz um ruído na inspiração que assusta muito os pais, né? Acaba levando para o pronto-socorro. É aquela consulta clássica das 2 às 4 da manhã. É clássica, da laringite. E tem as doenças respiratórias baixas. Dentre elas, as duas principais são as bronquiolites e as pneumonias, das infecciosas, né? E aí tem os asmáticos, que são um caso à parte também. Essas de nariz, de seios nasais que inflamam, da própria garganta que inflama, geralmente os pais ficam bastante preocupados porque a criança começa a ter algum sinal, algum sintoma ali. Desses sinais e sintomas, ela pode evoluir para uma bronquiolite ou não necessariamente? Pode. Bom, a bronquiolite ela é uma doença que acomete os pulmões, né? São os bronquíolos, que é o caminho final que o ar chega até o alvéolo, que é um saquinho bem pequenininho onde tem a troca gasosa, né? Entra o oxigênio e sai o gás carbônico.
Nesse finalzinho é onde tem a doença da bronquiolite. Então, pega o pulmão inteiro. E a bronquiolite, ela é uma virose. Ela é causada por diversos vírus. O vírus mais comum e que causa grandes problemas, né, principalmente nessa época do ano, essa sazonalidade, é o vírus sincicial respiratório, que mesmo quem é leigo acaba ouvindo falar, né? O famoso conhecido como VSR, né? VSR. E esse vírus, ele pode causar resfriado e pode evoluir como bronquiolite também. Então, por exemplo, nós adultos, a gente pode pegar uma infecção pelo VSR e ficar só aqui no resfriadinho, uma tosse, uma coriza, uma coisa leve. Um bebê, pelo menos até os 2 anos, ano passado a gente viu algumas crianças até acima de 2 anos com bronquiolite. Mas no geral é de 0 a 2 anos e a criança começa com um quadro alto, às vezes uma febre baixa, uma coriza, uma tosse, e aí evolui com desconforto respiratório ou algum sinal de falta de ar. E aí esses sinais, independente se é bronquiolite, se é pneumonia ou se é qualquer outra doença, tem sinais específicos que avisam, né, a gravidade e fala na hora de levar no pronto-socorro, né? Não é qualquer coriza, tossezinha que a gente tem que levar no hospital, mas tem alguns sinais que são importantes. Então, por exemplo, uma criança que está respirando mais rápido do que o habitual, que você percebe que a criança está mais amuadinha, está cansada, né? A respiração parece que está fazendo um esforço, uma força para respirar. Geralmente, né, tem aqueles sinais de abrir e fechar as narinas, afunda aqui na base do pescoço, ou afunda aqui na transição entre as costelas e a barriga. São sinais de gravidade, são sinais que não dá para ficar esperando a criança ver se vai melhorar em casa, tem que levar imediatamente, né? Além disso, uma respiração com ruído, principalmente na expiração, então como se a criança fizesse força para o ar sair, né? E dificuldade de se alimentar principalmente, né? Porque quando a criança não consegue respirar direito, ela não consegue comer também, porque ela faz muita força para respirar e não come. Então, esses sinais são muito importantes. Tá. Doutora, quando eu falei que ser pediatra é um desafio, é pensando exatamente nisso, né? Nessas consultas nas madrugadas que, na verdade, não tem diagnóstico. Calma, espera. Então, qual é o período que a mamãe que está em casa pode observar e dizer assim, não vou ficar tranquila porque a doutora falou para mim que eu tenho aí 24 horas, 72 horas de observação no meu filho para ver se essa doença pode evoluir? Tá. Bom, assim que começam os sintomas, né? Como que é a historinha da bronquiolite que a gente conhece mais clássico, que é o que está no livro, digamos assim, né? A criança começa um nariz escorrendo, espirros, pode ter febre ou pode não ter febre, isso os primeiros 2, 3 dias. Do 3º dia até o 5º, 7º dia mais ou menos do início dos sintomas é o período de atenção da bronquiolite. Então, se for para a criança piorar, vai ser a partir do 3º dia geralmente. Tá? Pode variar um pouco, mas geralmente é isso. Aí você vai perceber esses sinais que eu comentei, porque a doença desce para o pulmão. E dependendo, né, do grau de obstrução que a criança vai ter no pulmão, você pode ouvir também o chiado. Mas o chiado, ele é muito complicado, porque às vezes a criança está cheia de secreção e os pais falam, acho que ela está chiando. E o chiado, na verdade, a gente ausculta com o estetoscópio, né? Então, é mais do que o ruído que a gente acha que tem, é observar os sinais de cansaço, né? E na bronquiolite, as principais coisas que são graves, então, é a parte respiratória, obviamente, o cansaço para respirar, mas também a desidratação, porque a criança, ela fica ofegante, ela tem maior perda de água pela própria respiração, mas às vezes ela está tão cansada que ela começa a rejeitar os alimentos e inclusive os próprios líquidos. Então a desidratação piora o próprio quadro respiratório. Então tem que ficar muito atento a essas duas partes. A parte respiratória que eu já comentei e a desidratação. Então se a criança está tomando menos líquido, né, não necessariamente ela precisa comer, mas os líquidos, se ela mantiver, é um bom sinal. Então principalmente os líquidos, né, ou se começa a vomitar muitas vezes e não consegue repor o líquido, o volume, né? E diminui a frequência e a quantidade do xixi, o xixi está muito concentrado, a fralda está sempre seca, são sinais de gravidade que têm que ser direcionados ao pronto-socorro. Mas antes de chegar nessa gravidade, a mamãe pode fazer alguma coisa em casa? Pode. Independente se é bronquiolite ou se é uma tosse, um resfriado qualquer, o que a mãe pode fazer em casa? Garantir a hidratação
Então, aí vai depender da idade da criança. Uma criança menor de 6 meses, o ideal é o leite materno, ou se não faz a amamentação, a fórmula. Né? A criança acima de 6 meses, bastante água, além dos alimentos mais hidratados, né? E também tem a opção do soro de reidratação oral, né? Que a gente compra na farmácia ou pode pegar no posto de saúde se tiver a receita. E no caso das vias respiratórias, é a lavagem nasal. Tá. Então, hoje em dia, inclusive, tem muito receio em cima da lavagem nasal por conta de maior risco de dar otite. Sim. Só que se for feita da forma adequada, não tem problema. Inclusive, os bebês muito pequenininhos, principalmente os abaixo de 3 meses, que não têm a respiração oral desenvolvida, eles só sabem respirar pelo nariz. Então, muitas vezes, a criança nem está com quadro respiratório, mas nessa época de seca, está cheia de casquinha, isso já é suficiente para obstruir, porque a narina é muito pequenininho o diâmetro, né? Então, a lavagem nasal é muito importante. E como fazer a lavagem nasal, né? A gente precisa se a criança tiver muita secreção, né? A gente precisa remover. Então, é uma remoção mecânica, não é hidratar gotinhas. Tá. Então, a gente vai pegar a seringa adequada para o tamanho do nariz da criança, com vedação total da narina, não pode enfiar aquele cabinho fininho lá dentro, pode até machucar. E aí você vai fazer um volume alto com uma pressão baixa. Então, se for uma seringa grande, você vai colocar bem devagarzinho esse soro, mas uma quantidade de soro suficiente para empurrar aquela secreção para fora do nariz. Aí pode ser que saia do outro lado, pode ser que a criança engula ou tussa um pouquinho, né? Tem uma posição para fazer essa lavagem, doutora? O ideal seria sentadinha inclinada para frente, porque seria o menos incômodo e maior, ela engole menos, né? Sai mais pelo outro lado. Põe no colo, Isso. na perna, segura o peitinho e coloca a seringa. Aí você pode fazer de frente para o espelho, na pia, né? Põe ela sentadinha Tem uma e já vantagem faz. aqui. Mas essa mocinha já tá grandinha. Essa é um pouquinho grandinha essa, Isso. né? Obrigado, viu, Valdir? Perfeito. Tá ótimo. E tá vendo que tem toda a vedação da narina, né? Com um adaptador na ponta da seringa. Essa vedação que você diz. Isso. E tem uma seringa menor para uma criança menor, então. Os pequenininhos, recém-nascidos, até 1, 2 meses, aquela seringa de 1 ml, que é a seringa de aplicar insulina. Sim, insulina. A menorzinha que tem. Perfeito. Geralmente já é suficiente. Esse neném já senta. Aí é mais fácil. Mais fácil. Agora, você pega um bebê de 1 mês, ele não sustenta nem a cabeça. Sim. Aí não dá para você fazer sentado. Aí tem outras posições, né? A gente tenta evitar a posição totalmente na horizontal, com as costas para baixo, né? Barriga para cima. Então, ou pelo menos inclina, né? Ou algum travesseiro, ou uma coisa para deixar a criança mais inclinadinha. Ou eu gosto de passar 2 posições para os pais, né? Coloca a criança de lado no braço, aí aplica na narina que está em cima, depois troca e na outra narina que vai ficar para cima. Ou então, se você já tem mais manejo com a criança, você põe ela de bruço aqui, com o rostinho em cima da sua mão. E ela vai ficar com o rostinho bem para frente mesmo, você aplica aqui por baixo também. É bem menos incômodo também. Tá. Doutora, e quais são os riscos hoje de uma bronquiolite? Tá. Bom, nessa época do ano o risco é bem alto, né? Geralmente é o quê? De março a setembro, outubro, mais ou menos? Geralmente de março, do começo de março, né? Nessa região do país, até mais ou menos julho, que seria ali o período de férias escolares. Tá. Aí pode ter uma segunda parte ali até o começo de outubro, uma segunda onda. Mas assim, na prática pode ser o ano inteiro. Eu já peguei bronquiolite em novembro, dezembro, em pleno verão. Acontece, não é tão frequente, mas acontece também. Mas também a mudança climática está sendo muito grande, né? Isso pode acontecer. Sim, mas a circulação desse vírus ele acontece mais no outono e no inverno, que é mais comum. O que mais você tinha perguntado que eu esqueci? Quais são os riscos, né? O que pode... Aí eu sempre falo para os pais, né, quando eles estão com o bebê pequenininho. O que na gente, adulto, pode representar um resfriadinho bobo, que a gente só soa o nariz 2, 3 vezes por dia e está tudo bem, num bebê pode desencadear uma bronquiolite. Seja o vírus sincicial, tem bronquiolite por Covid, tem bronquiolite por rinovírus e muitos outros vírus. Sim, é enorme a quantidade. É uma tendência mesmo da criança pequena. E aí, no momento que a doença atinge o pulmão, você imagina, né? Quando a gente estuda matemática, né, na escola, tem aquele cálculo
do tamanho do raio em relação à área do círculo e tal. Eu nem lembro mais, não sei se é pi ao quadrado, mas eu sei que é elevado pelo menos ao quadrado. Então, pequenas variações no raio, você já tem grandes variações na área do círculo. Então, você levando em consideração o tamanho da narina, o tamanho da traqueia, os brônquios, os bronquíolos, que são muito pequenininhos, qualquer pequena obstrução ali já tem uma dificuldade grande do ar passar, tanto para entrar quanto para sair. Então, quanto menor a criança, mais grave, porque é a dificuldade do ar entrar e sair mesmo do pulmão. Então, isso, dependendo da gravidade da bronquiolite, você acaba precisando de muito suporte respiratório, uma internação, às vezes, até em UTI, infelizmente. Ok. Essa questão, acho que ela é muito da região do Brasil mesmo, né, nessa época do ano. Quando esse vírus, essa bronquiolite, ela comete as crianças, a criança ela pode ter aí uma probabilidade, aliás, de fazer uma sepse? Geralmente a sepse tem a causa bacteriana, né? Mas existem muitas complicações da própria bronquiolite. Que pode evoluir, né? Que pode evoluir. Pode ter bronquiolite complicada com pneumonia, com otite. E geralmente a pneumonia, se for uma pneumonia mais séria, pode evoluir para septicemia. Pode acontecer. Antigamente, doutora, tinha aqueles mitos, né? Mas não sai com a criança cabecinha agora que acabou de tomar banho, põe a touquinha, não pode dar sorvete, não dê água gelada. Isso é um mito, isso é verdade. A criancinha é um mito. É um mito, né? É um mito. Então pode, viu, mamãe? Não tem problema. Dê banho no seu filho, sai com a cabecinha sem touca, não tem problema nenhum. Porque a gente vê que o pessoal tem muito essa coisa, né? De não poder dar sorvete, porque é o sorvete que engripou, que gerou a gripe na criança, que gerou a inflamação, a infecção, a dor da garganta, foi aquele ventinho que entrou porque a porta estava aberta. E na verdade não tem a ver, porque é um vírus ou uma bactéria. Né? Claro. Aí também, só que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso. Por exemplo, a criança fica passando frio, sei lá, passou frio a noite inteira, o corpo dela ele vai gastar mais energia para tentar manter a temperatura e aquilo pode deixar o sistema imunológico mais vulnerável a infecções. Aí tudo bem. Agora, andar descalço, né, pegou um pouquinho de vento, não pôs a touca para sair de casa. Pô, se não tiver um frio no nível de colocar touca, que na nossa região não é tão comum assim, né? Aí não seria realmente um motivo. Sorvete, inclusive, quando a criança está de fato com a garganta inflamada, às vezes o sorvete até alivia a própria dor, porque o gelado, ele dá uma anestesiadinha, né, na garganta. Verdade. Doutora, essa questão de... quando a criança ela está nessa fase, ela fica muito chorona, não quer se alimentar direito, tudo que coloca para ela, ela fala não quero. A mãe nesse período, ela deve forçar a criança a comer? Ou qual a indicação que a doutora dá? Falando assim, não, faz uma papinha, faz uma sopa. Qual o melhor caminho para hidratar essa criança, alimentar ela e reforçar esse sistema imunológico para ter uma recuperação melhor? Tá. O ideal seria uma alimentação saudável, né? A base de comida de verdade, nada de industrializados. Forçar a criança a comer, na verdade, a gente nunca deveria forçar. Tá. Né? Nem na introdução alimentar, nem em nenhum momento, até porque a criança tem uma regulação da saciedade que vem de fábrica. É a gente que estraga, né? A nossa já está estragada, mas não vem ao caso. É verdade, vem de fábrica foi boa, vou usar isso, viu? E aí, então, forçar nunca. O que eu gosto de orientar os pais, né? Quando a criança, principalmente quando está com muita tosse, por conta de risco de engasgo, principalmente bebê, assim, até 2 anos, não deixar a comida muito seca. Então, você está ali, uma criança de 8, 9 meses, está com bronquiolite, está com bastante tosse, a tosse está frequente, às vezes no meio da refeição ela dá aquela puxada no ar, o que está na boca vai para dentro, pode engasgar e tem que saber fazer a manobra de desengasgo. Isso aí é fundamental, né? Então, as comidas mais molhadinhas, né? Nesse caso, eu não gosto de regredir na introdução alimentar. Então, assim, a criança já está progredindo, já está comendo em pedaços. Você não vai fazer uma comida amassada. Mas nesses casos, dado o risco de engasgo, eu prefiro mais amassadinha. Eu já tive um filho meu que engasgou quando estava com bronquiolite, não foi nada legal. Aliás, assim, eu ia te fazer essa próxima pergunta.
os seus filhos já tiveram bronquiolite? Os dois tiveram. Os dois? E como foi essa evolução? Como foi o seu procedimento em relação a isso, com eles? Bom, o meu mais velho, ele teve bronquiolite com 9 meses, mas era aquele bebê que chiava e estava tudo bem, estava comendo super bem, não teve desconforto respiratório. Teve esse episódio do engasgo, que foi uma correria, né? Porque ele começou a rejeitar o jantar. E eu falei, beleza, comecei a tirar o cinto, o babador, só que nessa ele começou a tossir, tinha sobrado uns grãozinhos de arroz na boca e ele engasgou. Começou a ficar roxo e tudo mais, eu tive que fazer a manobra de desengasgo nele, foi terrível, mas deu tudo certo. E a minha mais nova, eu cheguei a colocar o meu mais velho na escola uma época, né? Depois eu tirei por conta do que eu vou falar agora. Ele pegou a doença na escola, trouxe para casa, ele ficou ruim também. Que é o mais comum, né? Pegar na escola. E aí ela pegou, e foi o vírus sincicial respiratório, porque depois ela precisou internar, bronquiolite, precisamos de UTI, ela não precisou entubar, mas ela foi muito por pouco. Ela ficou na VNI, que é aquela ventilação não invasiva, é o último recurso antes do tubo, né? Então foi bem traumático, foram 11 dias de hospital, uns 4, 5 de UTI. Depois disso eu tirei meu mais velho da escola, falei, deixa, depois volta mais pra frente. Vamos esperar um pouquinho. Então se sente na pele. Pessoal, eu quero falar aqui sobre a 7+, que tem nos apoiado nesse programa. A 7+, hoje realiza mais de 8 mil tipos de exames. E hoje nós estamos com um pacote especial para você que está assistindo o programa, inclusive. Nós atendemos convênios e particulares, mas eu quero falar para você que é um paciente que não tem convênio. Então você aproveita, vá na 7+, eu vou deixar depois nos stories o contato, o WhatsApp da 7+, entra ali e você vai fazer os seus exames, são 15 exames, 12 exames, com desconto, um valor promocional para você que está assistindo o programa aí, tá? E como eu já disse no começo do programa, não esqueça de colocar o seu arroba lá, que nós vamos sortear também 2 pacotes de exames para você cuidar da sua família. Nós vamos entrar agora num breve intervalo e nós voltamos já, falando um pouquinho mais sobre as doenças inflamatórias, as doenças respiratórias na infância, tá bom? Até mais! Sabe por que a gente tem tanto orgulho de morar em Hortolândia? Porque aqui os investimentos não param. Movimentam a economia, atraem novas empresas e geram mais empregos. Porque aqui tem dedicação e cuidado com as nossas crianças, com robótica em sala de aula, merenda de qualidade, kit e uniforme escolar para todos os alunos da rede municipal. Em Hortolândia, também dá gosto caminhar e aproveitar toda a estrutura dos 11 parques socioambientais da cidade. E em todos os cantos, tem obras em andamento, integrando as regiões e acelerando o desenvolvimento que melhora a vida de todos nós. Aqui tem inovação, tem trabalho, tem respeito às pessoas, e é por isso que a gente tem tanto orgulho de viver nesta grande cidade. Hortolândia cresce e o resultado aparece. Prefeitura de Hortolândia, um passo à frente. Vitaimed, seu cuidado está em boas mãos. Com uma equipe especializada e atendimento humanizado, estamos aqui para oferecer o melhor para a sua saúde e bem-estar. Consultas personalizadas, exames completos e acompanhamento contínuo. Tudo em um único lugar. Aproveite e conheça o cartão Solução Card e economize nas suas consultas. Clínica Vitaimed, de braços abertos para você. Agende já a sua consulta. Oswaldo Ribeiro Carrilho, número 65, Hortolândia. Somos a voz da cidade, somos a TV Hortolândia. Informação com seriedade, é na TV Hortolândia. TV Hortolândia. Voltando, mais um programa que você está tirando as suas dúvidas, que você está aprendendo. O objetivo do programa Mais Saúde é esse, é você tirar suas dúvidas e aqueles mitos, a gente jogar no lixo ali e a gente aprender um pouquinho mais de uma linguagem bem simples. E nós voltamos agora com o programa com a doutora Ana Caroline, mais uma vez aqui, nos ensinando, nos dando uma aula, viu gente? Doutora, você já passou por UTI, pronto-socorro, como que é?
Pronto-socorro, trabalhei bastante, até pertinho ali do nascimento da minha segunda filha, eu saí dos plantões. E fiquei um tempo também em enfermaria pediátrica. Ok. No pronto-socorro deve aparecer muita mãe descabelando, né? Falando como que a criança está. E qual a diferença da asma? O bronquite e a bronquiolite são a mesma coisa? É da mesma família? Como que é? Assim, os sintomas e o que a gente vê na criança é muito semelhante. Tá. A asma, ela é uma doença crônica, geralmente com fundo alérgico. Então, a asma não tem cura, e aí depende do perfil de asma de cada pessoa. Tem gente que tem asma só na infância, tem gente que vai ter asma só ali na vida adulta, tem gente que tem a vida inteira. E geralmente tem os fatores que desencadeiam as crises de asma. Os quadros virais são muito comuns, ou qualquer quadro infeccioso. A falta do tratamento de rotina também é um grande desencadeador, desencadeante. Os componentes, né, que podem levar à alergia, então pólen, alguns tipos de inseto, picada de inseto, ácaros no geral, né? Okay. Então muito problema com tapete, cortina, sem encapar colchão, travesseiro. Essa parte da higiene ambiental é bem importante para quem é asmático, para quem tem rinite também, que são doenças mais ou menos da mesma área. A bronquite, a gente falava em bronquite asmática antigamente. Geralmente, quando se fala em bronquite, a gente quer dizer asma, para o leigo, né? Mas existe a doença bronquite, né, que é uma doença dos brônquios. A bronquiolite é no bronquíolo, a bronquite é nos brônquios. A asma pode acometer toda a árvore brônquica, né? Desde dos brônquios maiores até os bronquíolos. Ok, tá. Essa evolução tanto do bronquite, né? Ela pode levar esse paciente também a um quadro mais grave? Da bronquite? Da bronquite. Pode sim. Hoje em dia a gente tem menos bronquite porque as bactérias causadoras, né, elas tiveram muita proteção vacinal, né? A gente tem muitas doenças antigas que hoje em dia a gente vê muito menos, né? A gente tinha muita traqueite, muita epiglotite, que é uma portinha que separa a parte respiratória da parte digestiva, né? Ela protege. Então, antigamente tinha muitas dessas doenças e eram doenças muito graves da infância. Hoje a gente tem muito menos por conta de algumas vacinas. Ok. Aliás, esse tratamento, como funciona? De qual exatamente? Da bronquiolite? Da bronquiolite. Bom, a bronquiolite, né, como eu disse, eu nem sei para onde que eu olho, para cá? Para cá, isso. A bronquiolite, né, como eu disse, é uma doença viral. Os antibióticos, eles matam ou inativam as bactérias, não os vírus. Então, não adianta, por exemplo, a criança está resfriada e porque está com muito catarro, a gente dá ali uma amoxicilina. Tá. Né? Isso não procede, apesar de ser muito frequente no pronto-socorro. Né? Então, a bronquiolite é a mesma coisa. O antibiótico não trata a bronquiolite. O que muitas vezes temos é uma bronquiolite e, ao mesmo tempo, uma otite, ou, ao mesmo tempo, uma pneumonia. Aí, sim, nesse caso, o antibiótico age na complicação bacteriana, mas não na bronquiolite em si. Ok. Tá? Então, tem que saber separar. Muitas vezes os pais ficam angustiados, né, que a criança está com uma série de sintomas, muitas vezes naquele limbo entre poder ir para casa de alta ou internar, e ninguém passou nenhum antibiótico. Mas é por isso, o antibiótico ele não vai resolver, não vai ajudar, às vezes até piora, porque aí pode causar diarreia e mais um monte de coisa. Então, o tratamento da bronquiolite, ele é baseado no suporte aos sintomas. Então, principalmente, a gente tentar diminuir os sintomas respiratórios, principalmente com lavagem nasal. Muitas vezes precisa de fisioterapia respiratória. No ambiente hospitalar, ela praticamente em 100% dos casos a gente faz, porque as crianças estão internadas por um motivo mais grave, né? Muitas vezes a gente consegue evitar uma internação com a fisioterapia respiratória feita em casa, por um fisioterapeuta mais especialista nessa área respiratória e de criança. E a hidratação, né? Como eu disse, se a criança fica desidratada, além de todos os problemas decorrentes da desidratação, a desidratação pode agravar o quadro respiratório. Até porque o muco, principalmente quando é do vírus sincicial respiratório, tem muita produção de secreção. E muitas vezes a secreção é o problema e não necessariamente a obstrução dos bronquíolos. Então a fisioterapia respiratória ajuda muito, mas a hidratação dessa secreção também, para a gente conseguir tirar
da via aérea, né? Ok. Se ele fica muito espesso, a tosse da criança é mais ineficaz. Então, a hidratação é fundamental. Tá. Você falou um negócio interessante aí. Quando as crianças estão internadas, os pais ficam aflitos realmente para querer tirar a criança do quarto, né? Ou do pronto-socorro mesmo. E fica angustiado com essa questão. Eu lembro de uma história recente, inclusive, que a mãe disse: meu filho está internado e ninguém passou nada para ele tomar em casa. Eu estou indignada por isso e eu quero processar o pronto-socorro, eu quero processar o médico. E na verdade não é isso, né? Não. Acho que tem que ter essa consciência Sim. de que o profissional, como a doutora acabou de dizer, ele está ali, ele está apto para isso. Ele sabe o que ele está fazendo, né, doutora? Então ele precisa observar, analisar a criança e dizer assim: o antibiótico não é necessário, vamos esperar a recuperação, né? Ou vamos realmente fazer os procedimentos devidos, mas não como antibiótico, mas fazer as lavagens de suporte, a fisioterapia, isso, né? Isso. Muitas vezes os pais ficam angustiados, mas também porque ninguém explica para eles, né? Quando eu tinha esse questionamento, que às vezes o pronto-socorro tá assim, não dá para você ficar explicando fisiopatologia para os pais. Sim. Só que se você percebe, você falou o tratamento e os pais ficam com aquela cara de tipo, Epa. não gostei, parece que está faltando alguma coisa, você consegue perceber. E aí você fala: olha, a doença é desse jeito, se comporta dessa forma, o tratamento é esse, por que eu não dou antibiótico? Por causa disso, disso e disso, os riscos são esses. Então você gasta ali 2, 3 minutos explicando, mas pelo menos os pais vão seguir a sua orientação. Sim, né? Porque não adianta você passar o tratamento e os pais não seguirem. Sim. Aí é um risco da própria criança, porque os pais precisam confiar no médico. Né? Ainda mais no pediatra, né? Exatamente. Parece que aumenta a confiança dele em 200%, né? Quando o pediatra explica, porque é uma criança pequena, não sabe falar direito, não sabe, você está só observando aquela criança. Doutora, existe alguma vacina? Tem vacina para gripe hoje? Tem vacina para esse vírus? Hoje nós temos a vacina na gestação, né? A partir de 28 a 30 semanas, a gestante já pode tomar. Já foi liberado, inclusive, para essa vacina chegar no SUS, mas eu acredito que ainda não chegou para todo mundo poder tomar, né? Mas existe no particular, é uma dose só e protege a criança ali até mais ou menos os 6 meses. Depois, entre 3 e 6 meses de vida da criança, a proteção tem uma queda, mas teoricamente ela se estende até os 6 meses. Tá, entre 3 e 6 meses ela tem uma queda. Tem uma queda. Mas nessa queda a criança também pode pegar o vírus? Ou ela pode pegar e fica protegida do mesmo jeito? Então, nenhuma vacina é 100%, Tá. né? Mesmo as mais antigas, nenhuma é 100%. Então, a vacina é dada na gestante e esses anticorpos eles vão passar ali para a criança através da placenta e com o tempo esses anticorpos vão caindo, né? Nos bebês, a gente não tem uma vacina. Seria como, parece uma vacina porque é aplicada de forma intramuscular, mas a gente tem o anticorpo antivírus sincicial respiratório, né? Não vou te explicar aqui mecanismos e tudo mais, mas a gente já tem. Até alguns anos atrás, a gente só tinha disponível no SUS para prematuros mais prematuros, né? Não aqueles de 35, 36 semanas, e bebês que eram cardiopatas graves, pneumopatas graves ou algumas doenças mais específicas. Isso disponível pelo SUS. Agora, a gente também tem o mesmo tipo de anticorpo, só que é de outra marca, para todos os bebês, né? Disponível, só que aí você precisa pagar. Teoricamente, se o bebê for prematuro, até 36 mais 6 semanas ali de nascimento, o convênio teria a obrigação de cobrir, né? Agora, se não for, você pode fazer mediante pagamento. E não é um valor muito baixo, né? Infelizmente não é muito acessível para todo mundo. Eu imagino. Doutora, a bronquiolite ou as doenças respiratórias de uma maneira geral, a gente está falando de crianças teoricamente normais, saudáveis, que estão ali e pegaram esse vírus ou essa bactéria, enfim. Mas e as crianças que você acabou de citar, uma criancinha cardiopata, uma criancinha renal, essa criança ela vai ter que ter uma atenção maior. Com certeza. Tem um risco maior isso em casa para a mãe? Qual é o cuidado, o olhar para essa mãe que está em casa e que tem uma criança que tem uma patologia mais grave? Primeiro tem, assim, sempre, né? Mas principalmente nessas crianças a gente tenta evitar que pegue alguma coisa. Então, essas crianças que têm doenças crônicas mais graves, né? Principalmente os cardiopatas e os pneumopatas, aquele prematuro extremo,
que tem já um pulmão muito comprometido como sequela, dependente de oxigênio, né? Tem várias possibilidades. Nesse caso, é evitar ao máximo contato com outras pessoas que possam estar doentes. Então, ambientes fechados, com muita gente nessa época do ano, nem pensar, né? Até em idades um pouquinho maiores, para evitar de pegar. Porque uma vez que pega, você não controla a evolução, você pode fazer as medidas, mas a evolução em si você não controla. Tá. E a doença neles é potencialmente muito mais grave, até por conta pela reserva deles ser menor do que uma criança sem essas doenças, né? Então, tentar evitar ao máximo e observar os sinais de gravidade. A criança que é cardiopata, mesmo as crianças que são mais cianóticas, né, que ficam com a boquinha mais roxinha normalmente, né, a mãe conhece o padrão respiratório, conhece o comportamento da criança, ninguém melhor do que a mãe para falar se a criança está bem ou não. Isso. Piorou do que é o padrão da criança, já tem que ser levado ao hospital, conversar com o pediatra que acompanha, Tá. para ver o que vai ser feito. Nesse caso, sempre é bom e importante ela entrar em contato com o pediatra, né? Antes de levar para o pronto-socorro ou não? Ela pode ir direto para o pronto-socorro? O que você aconselha? Assim, o que eu aconselho é, na dúvida, vai. Tá. É melhor pecar pelo excesso do que acabar passando da hora em casa e a criança chegar muito grave e poderia evitar uma UTI e acabar indo para UTI, enfim. O que é muito importante é os pais saberem os sinais de gravidade. Que são aqueles sinais que eu falei, né? Abrir e fechar o nariz, esses sinais de esforço. A parte da hidratação é muito importante. Uma sonolência excessiva ou muita irritabilidade. Não a criança chatinha. A sonolência mesmo. A criança que só quer dormir o dia inteiro ou difícil de acordar. Ou uma criança que só, assim, muito irritada, nada tá bom para ela, nem medicando, Tá. né? Muda algum padrão de face essa criança? Não. Olheira, por exemplo? A gente, no caso da desidratação, ela pode ficar com o olhinho mais fundo, né? Não tão brilhante. As crianças que têm a moleira pode ficar um pouquinho mais baixa, né? Ok. Doutora, geralmente os prematuros ficam no hospital, né? Não tem o que fazer, fica em observação ali, fica 2, 3 meses ali, dependendo da necessidade, até Ao mais. nascimento, né? Ao nascimento, Dependendo da idade, sim. Dependendo da idade. As crianças não vão para casa, mas quando elas vão para casa, tem algum cuidado diferente dessa criança? No caso dos riscos das doenças respiratórias, riscos, né? isso. Então, a mesma coisa que eu falei, evitar ao máximo, né? Esses locais fechados, muitas pessoas juntas, aglomeradas, A né? fila de vizinho, parente chegando, eu quero ver a criança. Então, aí eu faço um pouquinho de terrorismo, porque a gente sabe como é que fica uma criança Sim, internada com bronquiolite ou outras doenças respiratórias. Então, visitas, assim, acho que o pediatra não pode proibir nada na vida da família. Mas o que eu recomendo? Primeira coisa, a pessoa está com qualquer sintoma? Não, mas é só uma rinite. Quem garante que é só uma rinite? E não é um quadro viral aí começando. Então, qualquer sintoma, pode ser diarreia que seja. Tem vários vírus que dão um quadro mais intestinal em um, mas no outro vai dar um quadro mais respiratório. O vírus, ele tem uma capacidade de causar sintomas em vários lugares do corpo ao mesmo tempo. Então, muitas vezes até a criança está com bronquiolite, está com diarreia também, está toda assada, né? Então, os vírus têm essa questão, não dá para você garantir. Então, qualquer sintoma, uma dor de cabeça estranha, não, só o nariz entupido, não tem problema, mas eu ponho máscara. Ninguém usa máscara direito, tá? Nem o médico usa máscara direito, que dirá uma pessoa que não é da área da saúde. Então, pessoas com sintoma é 0. Aí eu falo pro pai, geralmente, né? A mulher tá no puerpério, aquela coisa, né? Os hormônios. Outras preocupações. É outra coisa, tá preocupada com o bebê, eu falo pro pai, você é o responsável por deixar entrar ou não as pessoas em casa. Então, tá com sintoma, qualquer coisa, não é para ir. Espera 2 semanas, depois visita o bebê, vai estar lá, não tem problema. Eu acho que esse é o pior terrorismo pro pai, viu? Porque o homem, geralmente, ele fica desesperado numa situação dessa, doutora. Não são todos os homens que aguentam esse tranco, não. Não, Bom, tem que saber. Doutora, mais alguma observação, alguma ressalva em relação à bronquiolite que a gente pode falar para o pessoal que está em casa? Bom, eu acho que o que eu já falei já tem bastante coisa. Então, sempre muita atenção nessa época do ano, os bebês pequenos, com qualquer sintoma respiratório, observar se não vai ter piora do padrão respiratório. Sinais de esforço, dificuldade para mamar, principalmente quando é no peito, né, que exige um pouco mais de esforço. Então, essa parte de observar a hora certa de levar para o pronto-socorro. O contato com o pediatra, acabei esquecendo de falar aquela hora, é muito importante, mas não dependa do ok do pediatra para levar no pronto-socorro, porque o pediatra às vezes está em atendimento
ou está com a própria família. Então, se esperar o pediatra falar o que vai fazer, a criança já pode ter piorado muito. Sim. Então, se você nota que a criança está estranha, está diferente, mesmo que você não saiba identificar exatamente onde é o problema, leva, né? Só não vai levar no primeiro nariz escorrendo, porque às vezes a criança vai só com o nariz escorrendo e volta com um monte de bicho que podia ter evitado, e nessa época tá assim, né? Exatamente, exatamente. Pessoal, olha, o papo está super interessante, mas nós vamos encerrando por aqui o nosso programa Mais Saúde. Doutora, mais uma vez eu agradeço pela sua disposição, pelas informações que foram trazidas. Acho que é muito importante as mamães aí, as vovós, as titias, aqueles que cuidam dos pequeninos, né? Até as escolas, também aqueles que são professores, né? De escolas infantis, fiquem atentos a essas crianças. E a higienização na mão ajuda também bastante, né, doutora? Sim. Quando chega na escola. Um banhozinho, uma lavagem nasal depois da escola, para evitar do vírus ficar muito tempo ali e causar infecção. A gente tenta, né, na medida do possível. Sim, sim. Bom, é isso, pessoal. Eu quero desejar para você uma ótima semana de sucesso, uma semana abençoada, uma semana que Deus brade na sua vida e cuide de você e da sua família com muita graça. E, doutora, como disse mais uma vez, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Pela oportunidade de estar aqui conosco. Vamos deixar o telefone mais uma vez aqui. Acho que nós temos um telefone fácil aqui da doutora. O da clínica, acho que eu passei. O Instagram, doutora? O Instagram, acho que é mais fácil, que ali tem os links dos né? contatos. Ótimo. E tudo mais. É @doutoradra.anacaroline. Ana com 2 N's, Caroline com E no final. Ótimo. Acho que é isso. Segue o contato da doutora, já vai estar aqui na tela para você. Doutora Ana Caroline está no Instagram e ali você vai achar todas as informações, tudo aquilo que você precisa para entrar em contato com ela, tirar suas dúvidas, marcar sua consulta. Atende convênio, doutora? Não, só particular. Só particular. Então, tá aí. Fique à vontade. Pessoal, muito obrigado. Ótima noite para você e uma semana abençoada mais uma vez. Até a próxima segunda-feira.